Muito bem, para você que nos acompanha nas plataformas, mais uma vez com mais uma reportagem ou entrevista especial para você aqui no Power Mix. E lembrando, o jornalismo é uma ponte que leva problemas a soluções. E desta vez vamos tocar de um assunto bem particularmente no qual eu sou apaixonado, que é falar de uma associação que cuida de tantas crianças com tanto carinho, crianças e adultos em Nova Mutum, que já tem história, tradição, mas que nos últimos meses ou últimos anos vem recheados de muitas polêmicas e muitos boatos. E nesse sentido, durante toda essa semana já fizemos 2 reportagens, inclusive entrevistamos o presidente da APAI, o senhor Disseu, e hoje eu atendo e recebo aqui nos estúdios o Gervásio, que também já foi presidente da APAI e nasceu do coração dele, daquela associação, a construção de uma nova sede. A gente veio em busca de informar a nossa sociedade o que de fato está acontecendo, o que ocorreu lá atrás e por que essa obra está parada. Gervásio, inicialmente queremos agradecer imensamente a sua presença, essa coragem de aqui estar, alguém que lá atrás conheceu o trabalho da APAI e hoje vê aquela sede parada, vê a situação que a APAI tem vivenciado, tem passado. E, primeiramente, quero agradecer a sua presença. Muito bom dia a todos. Eu que agradeço, Wesley. Agradeço ao Power Mix por esse espaço que a gente acompanha todos os dias e vê que é bastante visitado, né? E traz bastante sinceridade no que produz. E por isso a gente também fica muito grato de poder estar aqui, tá? E eu te agradeço pessoalmente pelo convite, viu? Gervásio, essa obra foi lançada, hoje está parada. Recentemente a gente recebeu até mesmo informações de que os moradores se sentem até ameaçados com aquela estrutura daquela forma. Você, enquanto ex-presidente, mas sempre ligado à APAI, como é que você se sente? O que de fato aconteceu? Aquela obra tinha esse dinheiro para levantar e realizar o projeto de tamanha magnitude? Pois é, Wesley. Até essa parte de abandono, ela é até em função da própria APAI não ter recurso. A gente depende do poder público para esse fim, aliás, doação, quero citar aqui ao vivo, né, o secretário de obras, que sempre nos apoia, né? E de estar naquele ponto que está hoje, é porque infelizmente a madeira apodreceu e a obra parou, enfim. Eu não tenho conhecimento assim de que algo esteja acontecendo lá dentro, que eu estou sempre vistoriando, sempre olhando. Hoje mesmo passei por lá. Mas é uma pena estar parado. Nós sonhamos com essa obra já há algum tempo, desde 2019. Foi um sonho que a gente tentou tirar do papel, mas infelizmente veio os percalços e a obra infelizmente está parada. Podemos dizer que o único problema da parada é falta de recurso. E eu gosto sempre de frisar que a APAI, a Associação de Pais e Amigos de Nova Mutum, ela é uma entidade particular, uma associação particular. Ela tem que se manter com seus trabalhos próprios. Ela não tem vínculo com o poder executivo, legislativo, estadual, federal, municipal. Porém, a gente depende da boa vontade desses órgãos. Se eles tiverem a boa vontade de ajudar, a gente caminha. Se não tiver, infelizmente, a gente vai com o próprio punho. Mas, infelizmente, a gente está atravessando uma fase complicada por falta de recursos oriundos do setor público, vamos dizer, num todo. A prefeitura nos ajuda muito, ela tem hoje nosso contrato com a prefeitura de 600 mil por esse ano que nós estamos, em 10 pagamentos, então, quer dizer, nós temos uma despesa de hoje 1,5 milhão por ano e conta 600 que a gente recebe da prefeitura. O mais nossas meninas aí mesmo fazendo evento e espetinho e participando, enfim. Mas o grande provedor da nossa obra sempre foi os agricultores. E nós vimos caminhando bem. Quando nós lançamos a obra, nós tínhamos em caixa aí R$ 1.200.000, mas tiramos esse valor 580 para comprar o ônibus, que o nosso estava em situação precária. Ar-condicionado não funcionava mais, as crianças, infelizmente, estavam meio jogadas ao relento. A gente optou, já que veio o Covid-19, a obra não ia sair daquele momento, a gente retirou então 450 mil desse valor, ficamos com 600 e pouco na mão,
e investimos na obra, né? Estamos aqui com um documento do Ministério Público, prestação de conta, inclusive. Nós lançamos lá R$ 580.409,49, ou seja, o recurso nós tínhamos em mão, apagou. E daí para frente, lutando um dia após o outro para buscar recurso na sociedade local, que nos ajuda muito, 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 muito mesmo. São doações de R$100, de R$1.000, de R$500, que para nós torna-se um montante grande. Mas, infelizmente, o que está fazendo mais falta para nós é a doação do soja, que ficou muito fraca a doação. Infelizmente, por alguma publicação maldosa, por quem poderia estar ajudando a PAI, resolveu de forma maldosa publicar na rede social a situação da obra, enfim. Mas estava parado justamente porque estava sem recurso. Aí ficou pior. Gervásio, lá a gente entende, conversando com o presidente atual Disseu, ele falou que a PAI também contava com um recurso de 5 milhões de uma emenda parlamentar da deputada Mália Barros, infelizmente que acabou falecendo também. E isso acabou frustrando um pouco o sonho de vocês. Fora isso, outras situações, como você disse, na gestão, devido a algumas publicações, até o Ministério Público foi envolvido, Sim, promessas de outras pessoas aqui na nossa sociedade que acabaram não cumprindo e deixando a PAI na mão. Exatamente. Tudo isso reflete justamente na situação que ocorre hoje. Então, eu até questionei o Dirceu ontem, eu continuo diretor social, né? Eu tive dois mandatos, de 3 anos, não podia partir para um terceiro mandato, e o Dirceu, graças a Deus, gentilmente, assumiu a presidência, e eu fiquei como diretor social, praticamente caminhando ao lado dele. Eu vou ser sincero, eu desconheço essa emenda da deputada. Se foi algo tratado assim com ele, exclusivamente com ele, com outros políticos, eu não tenho conhecimento. Eu nunca ouvi falar desse recurso. Ouvi falar de outros, nós tínhamos com o Marco Rafon, que se candidatou na época com uma promessa, infelizmente não ganhou, né? Então até hoje tem uma boa relação com ele. Ontem estive com ele, inclusive, pedindo ajuda e tomara que a gente consiga, né? Mas eu não tinha essa informação. Então nós estamos, na realidade, sem recursos para continuar a obra. Nessas divulgações que ocorreram nas redes sociais de pessoas colocando em xeque a credibilidade do Gervásio enquanto presidente da instituição APAI, acabou atingindo diversos empresários que ajudavam a APAI por diversos anos consecutivos, inclusive no agronegócio. E hoje isso repercute bastante e reflete bastante lá dentro, né? Hoje, a população que não conhece a situação da APAI, daqui a pouquinho a gente pode estar vendo 72 crianças, jovens e adultos, ali dentro das suas casas sem esse apoio que é prestado pela equipe da APAI. Sim, inclusive até o seu questionamento ele vem bem ao que nós estamos falando. Nós tínhamos nesse período aí as doações do comércio, que era um volume até bom, vamos dizer assim. E infelizmente por essas notificações que foi para a rede social, as pessoas acabam afastando, porque é normal da pessoa desconfiar. Porém, a gente, até falei há pouco, em off, a gente tira dinheiro do bolso para colocar lá dentro, porque às vezes não tem. Eu, o Dirceu, já fizemos isso, inclusive, em algumas oportunidades de alguns eventos, que não surtiram efeito, a gente teve que bancar do próprio bolso, que não tinha recurso. Mas, quanto a essa divulgação, eu penso assim, Wesley, eu me recordo muito de uma fala sua, ainda como repórter de outro canal, de quando você estava mal, você ia na APAI, ficava 10 minutos, saía fortalecido. Então esse é o sentimento que eu tenho. E as pessoas que fizeram essa denúncia, pessoas que tinham envolvimento com a APAI. Então me parece que na hora de fazer a denúncia, Desculpa. Na hora da denúncia, parece que não veio no pensamento dela que os feridos seriam as crianças. Eu faço a denúncia e eu atrapalho a vida do Gervásio, a vida do Dirceu, a vida de outros, mas não pensou que o querer maior nosso está lá dentro e poderia chegar nesse ponto de prejudicar, como aconteceu. A partir dessas colocações em rede social, que depois a gente acabou indo para o Ministério Público, gerou um processo, esse processo gerou multa, e essa multa gerou uma retratação pública, né? Eu estou em poder dela, e a retratação foi justamente dizendo que tinha feito uma denúncia, que não tinha prova, não tinha certeza, não sabia como é que funcionava o sistema. Então isso prejudicou muito. Então eu peço hoje
como diretor social, aos agricultores, o comércio, as pessoas que doam. Vocês estão doando, não é para o Gervásio, não é para o Dirceu. Estão doando para crianças que não têm em casa nem o que comer. O que nós fazíamos, até quando vinham muitas doações, porque tudo ali é regido pelo Ministério Público. Nós fazíamos, tinha 10, 15, 20 frangos sobrando, nós escalonávamos isso por família e doava. Hoje a gente recebe ainda, mas muito pouco, porque existe, quando existe a desconfiança no que você faz, isso é no poder público, privado, enfim, você cansa de ver aí um comércio local, às vezes por um mau atendimento de um funcionário, a pessoa deixa de ir, o comércio vai acabar fechando. Então a questão da PAI é essa. Tive hoje de manhã com as minhas duas diretoras em lágrimas, né, por causa dessa situação, mas quando você mais faz, menos aparece. Mas não, continuar, eu tenho certeza que Deus vai te prover, a gente vai continuar e acredito que a gente vai conseguir fazer. E até aproveitando a sua deixa, hoje, conseguindo com a prefeitura já, estão indo lá, vão fechar aquelas paredes, vão trocar as madeiras. Quero fazer uma limpeza naquele espaço, né, para que as pessoas vão lá, dá uma olhada, lá no chão, Wesley. Nós temos 580 mil reais enterrado. Lá tem broca de 6 metros, 5 metros, 4 metros, conforme foi pedido na elaboração do projeto, que está no chão, e no chão ninguém vê. Se eu tivesse levantado a parede, que com mais 50 mil eu levantaria as paredes, talvez estaria visualizando de outra forma. Infelizmente está no chão. E como diz a matéria, o que nós temos lá hoje são materiais que não se vê em público, mas está lá, está no local. O dinheiro que vocês tinham em caixa naquela época foi investido nessa obra. 580 mil reais, até faço questão de te convidar para a gente fazer uma passada lá. A estrutura nossa está toda pronta, a parte de baixo. Até o buraco da piscina foi feito, mas infelizmente o recurso saiu. Diversas promessas naquela época que não foram cumpridas. Exatamente. Inclusive, essa questão da promessa, nós tínhamos aí, desde quando nós assumimos aí a PAI, não vou dizer que a promessa deve ser cumprida, que eu acho que só Cristo cumpre as suas promessas, mas nós tínhamos falas com pessoas local de que agora vamos fazer assim, depois nós fazemos isso, depois nós fazemos daquele jeito, depois a gente sobe um pouquinho. E, infelizmente, a gente ficou sozinho. Não apareceu mais nenhum depois do lançamento da obra e nem para ver a estrutura que foi colocada no chão. Gervásio, o que você está trazendo para a gente? Poder público, estadual, federal e municipal. Sim. Empresários e agronegócio. Isso. Todo esse público estava comprometido com a PAI. Sim. E acabaram quase nenhum cumprindo essas palavras. Sem dúvida, eu faço 100%, não digo nem 90%, digo 100%. Hoje nós temos um convênio com a prefeitura de 600 mil, a gente agradece por isso, mas não é o bastante. E o que a gente fica surpreso é que para outras atividades locais existe recurso público, existe recurso para o time de futebol, existe recurso para a PAN, existe recurso, mas para a PAI não existe. Infelizmente, Wesley, vou dizer em público, que não tenho por que não dizer, a Câmara de Vereadores, ela seria um grande apoio para a PAI. Se tivesse uma união dos vereadores sentindo a PAI, não gostando ou não do Gervásio, gostando ou não do Dirceu, não gostando ou não da Poliana, que faz, não, a entidade ela existe, independente dessas pessoas. Se a Câmara de Vereadores tivesse um projeto de doação de alguns valores, aí nós vamos saber quem estava aprovando, se era a prefeito que ia aprovar esse projeto ou não, esse valor, ou se a própria Câmara não fez. Então, está faltando um pouco desse envolvimento. E não é questão de não existir. Eu estive com todos os vereadores na Câmara, na PAI, mostrei a situação da PAI para eles. Em seguida, morreu o assunto, ficou por isso. Então, eu pediria, e em público agora, que a Câmara de Vereadores acordasse um pouquinho para a PAI, para 72 crianças. Hoje eu estive de manhã lá, eu me emociono quando vejo uma criança que para atravessar uma rua tem que estar pegado na mão da professora. Ele é preocupação nossa. O meu filho, se meu filho estiver na rua e ele cair, eu tenho certeza que alguém vai passar e vai socorrer ele. Então lá também na PAI, eu peço assim encarecidamente à Câmara de Vereadores que assuma um pouquinho desse papel. Fala, não, a PAI é problema nosso também, não é só não. O Lucas Badam, pessoa que eu gosto muito e tem referência da PAI, conhece a PAI, já esteve dentro da PAI, né? Que fizesse alguma coisa em prol da PAI para que nós não fechássemos a porta. Porque, pelo que eu vi hoje, lá, a falta até de entusiasmo para se trabalhar é um caminho
para um fechamento. Eu conheço algumas pessoas que ali trabalham e eu vejo o amor, a dedicação, mas eu vejo pessoas feridas assim como você. Eu vejo essas pessoas que arregaçaram as mangas, que estão representando a sociedade num lugar onde as pessoas não querem nem chegar perto. Exatamente. Porque, infelizmente, isso é uma triste realidade que acontece na nossa sociedade. E quando a gente se depara a isso, por isso que eu fiz a pergunta anterior sobre a questão do investimento. Você está nos trazendo aqui que 100% das pessoas que vão fazer a sede da APAI, deixaram vocês na mão. Sim, sem dúvida. Sabendo que você, enquanto presidente, ou Disseu como presidente, ou demais que estão na diretoria, não recebe nenhum centavo. Pelo contrário, é o tempo de vocês dedicado ali por amor. Então, assim, a gente está abrindo esse espaço aqui no Power Mix para que a sociedade fique esclarecida de que de fato o que está acontecendo e o que ocorreu ali. Porque aquela obra, que é uma gigantesca obra, nasceu não somente do sonho da diretoria, mas de promessas de diversas pessoas que até hoje não passaram do papel. Exatamente isso. Inclusive, Wesley, quando a gente teve o sonho de realizar isso, vou ser sincero, a gente se empolgou de tal forma que jamais passou pela minha cabeça que a gente não chegasse ao final dela. E tem um compromisso com Deus. Eu posso estar fora, eu vou buscar recursos, não sei onde, de como, mas eu tive, para você ter noção, já tive alguns lugares que popularmente poderiam nos ajudar. Seria o caso da empresa Avan, por exemplo, já tive esse contato com ele. Mas, infelizmente, as coisas caminharam de tão vertiginosamente abaixo que a gente acaba perdendo um pouco o foco. Você fica meio desanimado se está certo ou se está errado. Mas se nós não começar por aqui, internamente, poder público municipal, dar uma ajuda, o produtor rurais, comércio, para que a gente possa começar a mostrar, porque tem empresas, eu tive aqui em algum lugar, na Impasa, por exemplo, posso citar, ela consegue, porém, tem que estar caminhando. Vai doar 50, 100 mil para quê? Para pôr aonde? Fazer o quê? Então eu preciso que essa obra volte, comece a sair de cima do tijolo que já está lá, para que as pessoas falem, bom, agora eu vou doar uma sala com meu nome, como é o caso da Impasa, você propôs isso, por uma determinada sala, né? A Impasa patrocinou a sala de dança, por exemplo. Isso é um projeto desde o começo, que foi falado, inclusive, em reuniões com o poder público. Ó, fazer uma sala em nome de fulano, em nome de ciclano, aquele custo daquela sala fica com 100 mil reais, ótimo. Mas nada disso sai do papel. Gervásio, o nosso compromisso hoje foi justamente esclarecer para a nossa sociedade o que de fato está acontecendo com essa obra, que também é um anseio de todo munícipe, porque somos apaixonados pelo trabalho que ali é desempenhado, por essas crianças e adultos que são atendidos, crianças essas que não teriam uma evolução na vida se não fosse esse trabalho realizado pela APAI. Então, apelo para a sociedade, não somente de longe acompanhar, mas ir lá. Sem dúvida. Conhecer cada criança, conhecer cada história, conhecer os profissionais, ver a dedicação e o amor que ali é prestado. Inclusive, a sua fala me deu uma deixa boa. Eu hoje, a minha passagem pela APAI do dia de hoje, eu vi com muita tristeza da minha diretora que caiu a qualidade do serviço prestado por falta de profissional. O aluno que até então, durante um ano, teve um desenvolvimento de caminhar, por exemplo, ele regrediu. Isso me deixou muito triste hoje, porque os recursos são limitados, mínimos, e você acaba se preocupando em pagar luz, água, telefone para não cortar, e algumas coisinhas de fisioterapia que podia estar fazendo, não se consegue fazer porque não tem recurso. Então, mais uma vez, pedindo aí aos nossos órgãos responsáveis, que representam a nossa sociedade, aos empresários locais, para ter uma visão diferenciada com a APAI, deixando as rugas de lado, deixando a politicagem de lado e pensar nessas crianças que, se daqui a pouquinho a APAI de Nova Mutum fecha as portas, como é que fica essa realidade, essa triste realidade. Gervásio, eu deixo aqui o espaço, queremos agradecer mais uma vez a sua presença, esse diálogo franco com a nossa sociedade, com a equipe aqui do Power Mix, agradecendo o Jeff mais uma vez por esse espaço, por nos permitir conhecer essa triste realidade que a APAI hoje vivencia. E, mais uma vez, parabenizar o trabalho de todos que estão à frente da APAI, que se dedica diuturnamente para ver essa instituição funcionando sem deixar fechar as portas. Eu que agradeço, Wesley, em nome da diretoria da APAI. Aliás, como você bem colocou, o salário vem a partir da diretora pedagógica. E esse trabalho que a gente faz é voluntário.
Se alguém um dia imaginou que é possível tirar dinheiro da PAI, faça a visita. Eu acho impossível pensar em que alguém possa tirar alguma coisa, sendo que tem uma diretoria de 22 pessoas que tem que assinar toda a documentação. Digamos que nós tenhamos no meio um ou outro que pensa diferente, mas temos 22 que pensam igual. Então, o que eu deixo de mensagem é: a PAI não pertence a nós. A PAI pertence a um grupo de crianças que precisa da sua ajuda, precisa da ajuda do próximo. Nós que temos filhos saudáveis, filhos que caminham, que andam, que falam, não conhecem a realidade daqueles que não conseguem sequer sair da cama. Muito bem, obrigado, Gervásio Lopes, mais uma vez aqui presente nos estúdios do Power Mix. E a qualquer momento podemos voltar com um assunto de grande relevância para a nossa sociedade. Relembrando, fica o convite estendido para você conhecer a realidade e conhecer aquelas crianças atendidas pela PAI de Nova Mutum.